Provavelmente você já foi a um boteco. Boteco é um lugar de chorar, de rir e de contar muitas histórias. E por que não ter um boteco onde as coisas de fato acontecem? Seja muito bem-vindo ao Boteco CM, o lugar onde nós vamos ter muitos quadros para entrevistar pessoas e entender o que acontece nos bastidores do mercado, não só de experiência, marketing, mas tudo que está relacionado à vanguarda da experiência e das relações humanas. Para começar, eu tenho um quadro muito legal aqui que vai ser Perrengues do Empreendedorismo. Eu queria que você tentasse adivinhar quem é a pessoa que eu vou entrevistar. Mas antes de sair falando, né, o que ela já fez de incrível, até porque isso ela vai falar muito melhor do que eu quero falar algumas coisas, algumas características. Vamos ver se vocês adivinham? Ela é super defensora da educação e diversidade, ela ama viajar, inclusive está se mudando para São Paulo recentemente, é vegetariana, apaixonada por pitaia. E agora eu vou dar a deixa, né? Ela é cofundadora do Futuros Possíveis, Andresa Maia. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada pela acolhida e principalmente por toda essa introdução. Exato, porque você merece, né, Andresa? Muito obrigada. Gente, o negócio é o seguinte, eu tenho fichinhas, mas já vou combinar com você aqui, tá, Andresa? Tá bom. Eu costumo sair da fichinha, porque eu me empolgo na conversa. Ok. Porque senão ia ficar aquele negócio mecânico, robótico, e a gente tá no boteco. No boteco, a conversa vai acontecendo. Com certeza. E eu quero começar, vou começar seguindo aqui a trilha e depois a gente vai, tá bom. como diz no boteco, né? A gente vai embrasando, vai embalando, Sim. né? Então vamos lá. Tudo certo. Me conta um pouco, antes de eu fazer toda essa série de perguntas, pode ser que alguém não saiba ainda quem é a Andresa. Queria que você desse uma introdução, assim. Quem é a Andresa? O que faz? Aliás, gente, Camila Santos Camix com vocês, que eu tô tão empolgada em entrevistá-las que eu nem me apresentei. Queria que você contasse um pouco da tua história. Tá bom. Eu sou a Andresa Maia, eu sou uma mineira que atualmente vive em Floripa e que em breve está por São Paulo, mudando para cá. Eu sou especialista em inovação inclusiva, tenho uma formação em recursos humanos, então iniciei a minha carreira ali com recursos humanos dentro das empresas. Depois me especializei em inovação inclusiva, em políticas públicas, direitos humanos, então tem toda essa atuação ali com foco em tecnologia, mas sem esquecer das pessoas e entendendo também o nosso papel, né, social e econômico dentro de tudo que a gente faz. Sou uma filha, né, de agricultores, né, então eu acho que isso diz muito sobre a minha formação, sou de Contagem. Deixa eu ver, fala da gente, é sempre tão difícil, mas é muito empolgante também, É porque né? a gente vai resgatando as coisas, né? Você vai falando. Sim. Por exemplo, uma pergunta que eu já teria aqui pra você é por que RH? Como é que começou? Porque eu acho que o RH veio antes da inclusão e isso foi chegando como um presente aí, uma providência na tua vida, né? Bom, tem ali a mensagem linda, né? Que eu amo pessoas e era tudo que eu queria na minha vida. E tem a outra mensagem que eu não queria ser de exatas. E aí eu de jeito nenhum, correu da conta. E eu resolvi olhar para humanas. Só que eu tive uma sorte muito grande que foi me apaixonar de fato pelo que eu faço. Então eu acabei conseguindo conciliar porque tudo quantas isso, histórias sabe? tem das pessoas que começam, daí fazem o primeiro semestre de alguma coisa. Eu fiz curso de comissária, fiz curso de desenho mão livre, um monte de coisa. Nenhuma dessas eu segui. Eu acho que isso é um privilégio, você conseguir se encontrar no que você está fazendo e você principalmente conseguir gostar daquilo que você faz. Quando eu entrei na área de recursos humanos, eu comecei a amar aquilo que eu estava fazendo, porque de fato era o impacto que eu queria gerar na vida das pessoas. Quem te falou de RH? Porque alguém com 17 anos, a gente normalmente não é muito introduzido a RH. Né? As pessoas não falam muito sobre isso. Uma professora, né, falou para mim sobre RH. Ela falou, olha, eu acho que você combina muito com RH. Por que você não tenta? Por que você não tenta dar uma olhada em psicologia, RH ou algo voltado para o tipo? Falei, olha, psicologia eu não sei se faz sentido. Você não queria entender tanto. Eu falei, psicologia eu não sei se faz sentido, mas RH pode fazer. Então eu iniciei no RH generalista, porque isso foi muito bom para minha carreira, até para conhecer todos os subsistemas, né? E depois eu fui me especializando em recrutamento, depois gestão de pessoas, desenvolvimento humano, desenvolvimento da alta liderança, e eu fiz uma continuidade de carreira ali com foco em atuação com executivos e principalmente inovação dentro dos ecossistemas de pessoas.
Andresa, vou te chamar de Dre, que eu acho que é mais íntimo e a gente tá no boteco. Daqui a Eu pouco a gente vai amo. pedir até um drink, gente. Será que tem drink de verdade? Eu acho que Eu sim, acho que né? daqui a pouco a gente tenta. Precisa ter, não é possível. Ô, Dre, eu sou apaixonada, assim como você, por educação. E defendo muito, eu até rodo o Brasil de motorhome, levando temas para lugares onde os grandes eventos, muitas coisas não chegam. E tem um dado que me chama muito a atenção, que eu queria que você respondesse, principalmente pela sua paixão por educação e pelo trabalho muito lindo que você tem feito, sendo tão jovem, né? Tipo, 29 e fazendo a transformação no mundo de fato. De acordo com um dos últimos censos do IBGE, mais de 40% da população brasileira não vive no município de origem. E normalmente essa migração se dá porque a pessoa vai atrás dessas oportunidades. Como é que você enxerga esse ecossistema? Bom, eu acho que tem dois pontos, né? Então, tem um ponto bom que é, nossa, eu consigo migrar do meu município de origem, então isso amplia os meus horizontes, eu consigo ter outras vivências, conhecer outras pessoas, viver outras experiências e, inclusive, pensar em outras possibilidades. E aí a gente tem um outro lado disso, que é, as pessoas migram porque tudo acontece em alguns municípios em específico. Então, esse é um problema muito sério, porque existe muito Brasil dentro do Brasil. E no fato, no fim do dia, a gente está considerando um único Brasil, uma única região, como a região que faz sentido e que produz toda a tecnologia, todos os produtos, todos os processos. Eu acho que, falando, né, sobre o que a gente iniciou falando, do quanto é privilégio ter a carreira e amar o que você faz, eu acho que também é um privilégio você conseguir sair do seu local de origem sem se esquecer de quem você é. O que por muitas vezes é muito difícil, né? Porque a gente tá na correria, tá no dia a dia e a gente não consegue parar e observar tantos detalhes. Então existem, para mim, uma faca de dois gumes. Legal, legal. Você atuou em grandes empresas e atua com grandes projetos, principalmente aqui com essa trajetória muito sólida na área de diversidade, inclusão. Como é que essa pauta chegou até você? Você foi atrás ou ela chegou e te provocou? Bom, o que é importante entender, assim, na minha história sobre inclusão, é que eu não tinha tanta percepção de ser uma pessoa negra. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum canal aberto. Mas eu vi um inclusive. post muito legal que você falava sobre o colorismo. Sim, sobre o colorismo. E eu não me reconhecia como uma pessoa negra, né? Então isso tem várias camadas, né? Tem questões estruturais, o quanto por muitas vezes não ter ali o cabelo ideal para aquele emprego faz com que você se adeque, e isso gera um senso de não reconhecimento, de não pertencimento. Então, eu não sou uma pessoa que desde muito nova tem isso na vida. Entretanto, em um certo dia, eu acabei me entendendo enquanto uma pessoa negra. Isso aconteceu. Você lembra desse momento? Eu tô tentando pegar ele. Isso aconteceu no mercado de trabalho. Eu já, assim, estava trabalhando, já atuava ali dentro de empresas, e tinham alguns tratamentos que, para mim, eram diferentes, né, dentro desse mercado. E eu trabalhava em um escritório onde nós tínhamos ali cerca de 80 colaboradores e eu era a única pessoa negra. E eu sempre era tratada como a recepcionista, mesmo sendo uma pessoa já analista, ali, senior, dentro daquele local. E aí uma vez, uma amiga, né, me fez um questionamento, assim, você já parou para pensar por que as pessoas te pedem para pegar café e por que essas pessoas acham que você é recepcionista? E aí eu falei, sei, eu acho porque eu sou simpática, Eu sorri. talvez possa ser por isso. E ela falou, não, eu acho que é importante não você se fragilizar com isso, mas você entender que isso tem nome. E aí eu fui entender melhor sobre o que era racismo estrutural. Foi um choque naquele dia para mim entender, porque eu acho que duas coisas acontecem quando se tem o conhecimento. Em alguns momentos a gente fala, seria melhor que eu não soubesse
desse tema. Chama letrado, né? Fala assim, eu não sou letrado. Eu já tava conversando com uma menina, ela falou, eu não sou letrada, eu não posso comentar. Eu falei, não sabia nem o que era. Eu não sou... a gente, por muitas vezes, as pessoas precisam entender que pessoas negras e pessoas diversas no geral, por muitas vezes elas não têm tempo de estudar sobre si. E na escola isso não é nos ensinado. Então, não num lugar de fragilidade ou algo do tipo, mas entendendo que pessoas são diferentes. Então, o processo de diversidade entrou na minha vida através do meu autoconhecimento como pessoa. E aí depois eu passei por um processo de transição capilar, que foi reconhecer o meu cabelo, que aí é um outro processo que entrou na minha vida. E eu falei, bom, que interessante, né, que eu passei por esses altos e baixos de dor e conhecimento, mas eu quero que as pessoas também conheçam um pouco sobre si, então eu vou estudar mais para conseguir explicar isso para elas. E para todo mundo? E para todo mundo, porque o meu objetivo não é conversar só com pessoas diversas, é conversar também com as pessoas aliadas. Eu entendo que hoje nós temos um problema muito grande, né, social, que ele pode ser resolvido a partir do momento que a gente traz as pessoas aliadas para a conversa e essas pessoas entendem... O que é uma pessoa aliada? Uma pessoa aliada é uma pessoa que, geralmente, ela tem privilégios e ela utiliza desses privilégios para favorecer outras. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa negra e eu tenho ao meu lado um amigo que é uma pessoa branca. E aí essa pessoa branca, ela não vai falar sobre assuntos de raça, por exemplo. Mas ela vai falar, olha, eu conheço uma pessoa que pode falar sobre isso. E para além disso, a pessoa... Essa teia de conexões. A pessoa aliada é aquela pessoa que fala assim, poxa, Camila, quero te indicar uma pessoa para palestrar nesse evento. Que evento legal, um evento que vai ser pago? Legal, quero te indicar uma pessoa para palestrar nesse evento. Então, a pessoa aliada, ela utiliza dos privilégios que ela tem para contribuir na vida de outras pessoas. Porque quando a gente fala de privilégio, a gente não tá falando de culpa. Porque por muitas vezes esse é o discurso. Mas eu não tenho culpa do que aconteceu. Você não tem culpa, mas a partir do momento... Assim, não fui eu que, sei lá, escravizei. Eu já ouvi Isso, mas a partir do momento que você entende que existe um privilégio, você não tem culpa, mas você tem uma responsabilidade. E aí a gente está falando em negócios, em processos, em criação de empresas, em tudo que você possa desenvolver. Sim. Então é importante entender que não é sobre culpa, mas sim sobre responsabilidade. Vocês anotaram, gente? Você está anotando aí? Ó, você tem que anotar. Você pausa o vídeo, anota e depois você continua assistindo. Muito legal. Vamos pedir um drink pra gente continuar? Vamos. Eu acho que tá ficando muito massa. Nossa, tem até um cardápio. Viu, gente? Temos um cardápio. Ideias que transformam negócios. Eu acho que aqui a gente já começa um cheirinho disso. Gente, e temos direito a drinks diversos. Eu vou... Olha, eu acho que eu vou escolher o... Achei super legal que é inclusivo, né? Tem drinks não alcoólicos e drinks alcoólicos. Lindíssimo. O que é super interessante, né? Porque a gente não pode presumir que todas as pessoas bebem e todas as pessoas querem beber. Tem gente que vai no boteco e às vezes é mais animado que quem não bebe. É isso. Uma das minhas melhores amigas, ela vai, eu falo, Carol, certeza que você não está Bêbada. Não, mas ela toma remédio controlado, então não mesmo. Eu amo. Ó, eu quero esse prêmio consumidor moderno. É um drink sem álcool e tem ali algo do sul de Minas. Eu achei incrível. Ela é mineira, gente, você vê, ela mineira, ela puxou a raiz, tá com saudade de casa. Achei super saudade. Meus avós eram mineiros, então eu gosto muito de Minas. Eu vou no Conarrec, gosto muito do evento e vou pedir aqui porque tem muitas frutinhas aqui, ó. Muito amoras frescas, xarope de amora, club soda, né? Tá muito chique. Achei super chique. Vamos deixar nosso pedido aqui feito, vamos emanar pro universo, vamos ver se o universo responde, né? E daqui a pouco chega Daqui a pouco chega, a gente mentaliza, o negócio chega. Dre, olha, você é cofundadora e diretora de muita influência na Futuros Possíveis. Como é que surgiu essa... Primeiro, o que é? Universo, você chegou! Muito obrigada. Olha Olá, que universo. lindo, gente. Muito obrigada. Esse lugar é chique demais. Vamos fazer um brinde aqui? Vamos sim. Cheers. Sim. Ai, que gostoso. Que incrível. Lindo, não delícia. Dá nem vontade de consumir, né? É tão bonito. Exatamente, vou deixar aqui pertinho da água.
Como é que funciona a plataforma Futuros Possíveis e como é que surgiu a ideia disso? Como é que ela tá ligada com toda essa descoberta que você fez primeiro sobre você e falou, cara, não posso guardar isso pra mim, eu preciso transbordar. Bom, a Futuros Possíveis é uma empresa onde eu tenho 2 sócios, que é a Angélica e o Marcelo. E a Beijo, Angélica e Marcelo, você viu? Essa Um aqui ela fez beijo. pra deixar um beijinho pra Um beijo eles. para vocês. A Futuros Possíveis, ela nasceu de um incômodo, que é o incômodo que a gente tem, onde a gente fala de inovação da bolha e para a bolha. Então, a gente costuma falar de inovação, de tecnologia, de tudo que a gente constrói para quem está na nossa bolha. Geralmente, quem está dentro dos grandes centros, quem tem acesso à internet, e a gente precisa considerar que hoje nós temos mais de 36 milhões de pessoas que não acessam a internet todos os dias. Caraca. Então, a Futuros Possíveis, ela nasce desse incômodo de como que a gente vai pensar futuro no plural. Então, como que a gente pode pensar futuros possíveis? Futuros é uma empresa que olha para dados e insights. Então, nós produzimos inteligência sobre o futuro. Nós desenvolvemos relatórios com foco, com temáticas que por muitas vezes estão em pauta e quando não estão, a gente pauta essas temáticas para que a gente possa levar dados que reflitam de fato E o alguém Brasil. vai lá e contrata e fala assim, eu preciso de uma pesquisa, alguma coisa assim? Nós Não. temos as pesquisas contratadas, né, que já foram contratadas por grandes empresas do Brasil, inclusive. E nós temos as pesquisas proprietárias, que são pesquisas que nós vamos fazer porque é um Pra assunto que culturar o precisa mercado pra falar, ser gente. tratado, que a gente precisa falar sobre. Uma pesquisa que a gente fez, que está saindo Antes eu ia agora. perguntar, conta alguma pesquisa, eu adoro dado, pesquisa. Uma Quando você pesquisa- fala percentual, eu, nossa, quase subo na mesa. Uma pesquisa que está saindo agora, que é um assunto muito sério a ser tratado, que é o assunto de apostas esportivas. Então, nós, enquanto empresa, estamos pautando esses dados, estamos trazendo qual é a real de apostas esportivas no Brasil. O que tem... Quem são as pessoas que apostam? Por que Elas apostam? estão se endividando mesmo, né? Porque tem todo esse A negócio gente rolando precisa agora. falar que existe um problema social. Então, para além de estar no conforto do meu negócio, desenvolvendo um produto, a gente precisa entender que o que nos diferencia da inteligência artificial é o que a gente tem de humano. E por mais que isso seja muito óbvio, é importantíssimo se importar com o social quando você desenvolve algo. Então, o nosso papel é olhar para isso também, é abastecer a mídia com esses dados e falar para as pessoas, olha, tá aqui, tá posto, eu preciso te dizer que isso está acontecendo. Nós também fizemos uma pesquisa sobre o futuro do trabalho, onde a gente fala quais são as percepções de futuro Quais do são as trabalho, profissões, né? Que todo mundo sempre quer saber qual que vai ter de profissão Sim, no futuro. e Vai ser um tutor da principalmente, IA? Vai ser o e quê? principalmente qual a ameaça para as pessoas, o que as pessoas estão achando da inteligência artificial. Então, ali tem subsídio para que a gente consiga alimentar discussões. A gente acredita que se for falar de futuro, que ele aconteça no plural. E que a gente sempre precisa questionar se o futuro está sendo construído, ele está sendo construído na perspectiva de quem? Então, que a gente consiga incluir novas perspectivas. Esse é o papel e missão da Futuros Possíveis. Que legal. E especificamente, você lembra o dia que vocês tiveram essa ideia? Foi alguma coisa? Porque eu vi que você... Gente, ela é muito chique, ela já foi pra Harvard, MIT, tá. Eu falei, gente, eu quero que você me conte essa história. Mas antes de me contar essa história, queria que você Bom. contasse. Você lembra o dia que vocês criaram a Futuros? Você Eu falou vou- assim, cara, vamos... A gente precisa de uma empresa assim. Eu vou tentar, assim, resumir um pouco, porque é uma história muito longa. Mas no final, no geral, imagina 3 pessoas sentadas em uma sorveteria. Não era no boteco. Não era no boteco. A gente estava em uma sorveteria e a Angélica, que teve a ideia da Futuros Possíveis, que foi um sonho sonhado mesmo, ela sonhou com algo onde pessoas estariam discutindo o futuro, falando sobre o futuro. Ela me traz essa ideia juntamente com o Marcelo e me apresenta a Futuros Possíveis e me fala do quanto a gente precisava fazer isso junto. Então, veio de uma ideia ali sendo co-criada junto em uma sorveteria. Que legal, que legal. E a história de Harvard? O que você foi fazer lá? O que Como é eu fui fazer em Harvard? Nossa, eu fui em Harvard
Você tinha um Foi em sonho? maio. Porque eu sempre achei chique. Falar, nossa, eu quero ir lá comprar um moletom de Harvard. Você tinha esse sonho, não? Olha, o que acontece? Acho importante dizer, enfatizar, principalmente na educação, que existem alguns sonhos que são sonhados a partir do nosso repertório. Uhum. Mas tem alguns sonhos que não são imaginados a partir da nossa vivência. Então, eu não sonhava com Harvard porque eu não pensava em alcançar algo tão grande. Né? Então, Mas, a gente... isso não é pra mim, né? Olha. E a gente precisa falar sobre isso também quando se cria um negócio, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas como tá incrível, como cresceu. Cara, eu nem imaginava que seria isso tudo. Então, eu fui para Harvard porque eu recebi uma premiação. Então, eu não fui fazer Que qualquer coisa, não. chique. Fui chique. Eu fui premiada como uma das jovens lideranças que estão mudando o Brasil. Então, nós tivemos 5 pessoas premiadas e essas pessoas ganharam uma viagem para Boston e eu fui uma dessas pessoas. Você foi no verão ou no inverno? No inverno. Pra conhecer... Faz menos 20 às vezes lá, tá, gente? Só pra vocês terem tava ideia do que é. muito frio. E aí eu fui conhecer o MIT, Harvard e Babson, que é uma faculdade também presente lá. Então nós fomos conhecer, ser recebidos pela faculdade. Então eu acho que tem um gostinho maior ainda, sabe? Que é o ser recebido pela faculdade. Foi incrível estar Não, eu lá. estive lá, só pus a mão no pé do John Harvard lá, falei, nossa, ganhei a vida. Foi muito Olha incrível, isso. foi incrível, assim, e ter o trabalho reconhecido, né? O trabalho que eu tenho desenvolvido no Brasil tem impactado no mundo todo e ultrapassou as fronteiras que a gente tem aqui de Brasil. Então, isso é super importante e eu aproveitei para dar uma passadinha em Nova York, conhecer Nova York. Isso foi em maio e agora em setembro eu voltei a Nova York para a Semana de Clima, já representando a Futuros Possíveis, para a Semana de Clima de Nova York e para os eventos da Cúpula do Futuro, onde legal. juntamente com a ONU a gente discutiu um pouco sobre o futuro do mundo e do Brasil. Nossa, que irado. Eu não posso deixar de perguntar. Gente, não tá no meu roteiro, mas eu vou perguntar. O que vocês discutiram lá que a gente pode já ficar com essas pulguinhas atrás da orelha? Porque já que é um futuro, são futuros possíveis, todo mundo deveria abrir alguns alertas, algumas coisas aqui. O que vocês discutiram lá que a gente tem que refletir? Bom, o papel do Brasil na agenda de clima, que é algo extremamente importante e a gente não pode negligenciar isso. Né? Então, o papel que o Brasil tem nessa mudança e o quanto a gente precisa estar comprometido para conseguir alcançar as metas que a gente tem de agenda, né? Que é a Agenda 2030 aí dos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o Acordo para o Futuro, que é um acordo onde 193 países assinaram esse acordo, que promete regulamentar e principalmente dar mais atenção para o uso de inteligência artificial, bem como os seus vieses, o quanto isso pode impactar a vida das pessoas e o quanto a gente precisa ter de responsabilidade nessas tecnologias. Então, esse foi um dos que me chamou mais atenção, porque a gente não está falando de algo que está dentro do nosso estado, a gente está falando de algo que ultrapassou as fronteiras e foi assinado por 193 países, entendendo o risco e importância da inteligência, mas também os vieses envolvidos nessa programação. Tem um livro que eu tive acesso alguns anos atrás, o autor me mandou lá e falou, leia e vê o que você acha, que chama Tecno-Humanização. É possível gerar riqueza sem gerar miséria? Por uma série de coisas que acontecem. Gosto muito das falas de Marta Gabriel quando ela fala sobre as revoluções cognitivas, né? De que lá atrás a gente sentava para conversar e esse era um modo de transmitir conhecimento. Quando alguém chegou com papiro, todo mundo falou, não, agora a gente vai emburrecer e tal. Tinha uma resistência e do outro lado o pessoal falou, não, tem que fazer. E realmente a gente evoluiu. E depois prensa de Gutenberg e por aí vai até chegar nesse momento presente. Só que esse momento presente é bastante perigoso, a gente tem que realmente tomar muita atenção. Do tipo, tá, e as nossas crianças, como é que eles vão aprender? Sim, porque eles têm que aprender a questionar, né? Eu vejo às vezes quando vai usar prompt, eu falo, gente, né? E o que você vai fazer? E essa preocupação com a automação, uma série de coisas, que legal. Eu sou coautora de um livro em parceria com o Museu da Manhã que fala sobre pode o capitalismo ser sustentável? O objetivo é justamente democratizar esse conhecimento, é um livro que está
disponível online para as pessoas que quiserem baixar, inclusive no site do Museu do Amanhã. Mas o objetivo é falar da nossa responsabilidade enquanto pessoas criando negócios, enquanto pessoas alimentando o nosso próprio sistema, porque sem ele não tem como prosseguir. E se esse sistema ele pode ser sustentável, ele pode incluir todas as pessoas ou boa parte delas. Então é uma leitura bem interessante também. Dre, é apaixonante te ouvir falar, porque a gente olha e fala, de novo, tão jovem, já fez tanta coisa e continua fazendo muita coisa. Queria que você contasse um pouco como é que você equilibra essas coisas, porque a vida de empreendedor não é simples, você tem milhares de coisas para fazer. Algumas que você quer muito fazer, por exemplo, esse livro deve ter sido maravilhoso escrever, porque você tá cheio de propósito, mas tem as outras coisas que são as minúcias do dia a dia. Você fala, ai meu Deus, sei lá, emitir uma nota fiscal, que talvez imagino que você já não faça mais, deve ter alguém que faz para você. Mas como é que você equilibra essas duas vidas? Que não são duas vidas, né? Mas como é que você equilibra essas duas faces de você? Bom, às vezes é equilíbrio, né? Às vezes cai mesmo. Às vezes cai mesmo, às vezes cai o prato, às vezes eu caio. Mas eu acho que o principal ponto assim, que eu aprendi nessa minha jornada é ter ajuda. Então, conseguir ter pessoas que possam te ajudar. Então, hoje eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas que ajudam a me manter sã e de mente saudável e com coisas organizadas, né? Então, ter ajuda é importante. Andresa, eu não consigo ter ajuda nesse momento. Então, tenta se organizar o máximo possível, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é no domingo organizar minha agenda. Domingo. Sim, porque na segunda as coisas já estão acontecendo, tem muita coisa rolando. Pode parecer estranho no domingo, mas tira ali 10 minutinhos no domingo e organiza a sua agenda. Vê o que tem, como vai ser a semana, você já consegue se programar, você já consegue colocar ali na sua agenda os seus momentos de pausa. Tem momentos de pausa, esse é um negócio importante. Você consegue entender se, poxa, será que eu vou conseguir ir na academia todos os dias? Ou será que eu vou estar muito cansado e eu quero só caminhar? Ou eu quero só ter meu dia de ver TV? Mas é importante que você conheça a sua semana, porque se você que é responsável pela sua agenda não conhece a sua agenda, vai ser difícil que outras pessoas consigam te ajudar nisso. Para mim é muito importante também ter momentos com quem eu amo e momentos para que eu me lembre do meu propósito. Então, isso que eu ia te perguntar, o que te motiva? Eu faço muito isso indo até BH, ficando com os meus pais. Comendo na pão de queijaria. Ai, que delícia. Eu acho que é muito importante, assim, você estar próximo da mudança que você está fazendo. Então, ir ver meus pais felizes, saber o quanto isso está impactando a vida deles, conversar com amigos, ouvir deles, olha, nossa, isso aqui que você fez ficou muito incrível. É importante, faz bem para a vida. E se as pessoas quiserem chamar assim, faz bem pro ego também, porque a gente precisa disso para se manter em movimento. Tudo que fala sobre propósito, tudo que tange propósito e que tem muito trabalho, é muito importante que a gente tenha motivos para continuar e para se lembrar. Porque, na real, ninguém queria trabalhar desesperadamente como a gente vive trabalhando. Todo mundo queria viver numa vida tranquila, confortável e falando, não tem problemas. Mas o fato é que a gente é adulto. E a gente precisa resolver esses problemas. E eu acho que o problema maior é quando a empresa é sua, né? Que é o meu caso. E aí você tem que resolver o problema de fato. Então, ter esses momentos de equilíbrio me ajuda muito. Entender, retornar a lugares que me mostram por que eu devo continuar. E, principalmente, ter muito bem estabelecido quais são os meus sonhos e onde eu quero chegar. Porque a gente sabe que todos os dias a linha de chegada do sonho muda. Mas a sua linha de chegada não pode mudar até você alcançar o seu sonho. Então, eu tenho esse objetivo, sabe? De não me esquecer e de sempre me manter em movimento. E entender que em alguns momentos eu preciso de pausa mesmo. E não é fácil admitir isso. Eu ia te perguntar se você consegue trazer um exemplo, porque a gente sempre consegue fixar melhor ali, quando fala, putz, isso já aconteceu comigo. Teve algum exemplo que você fala, cara, ali eu não queria, eu tive que parar. Ou deu errado? Quando eu tive um burnout. Você teve? Pra quem não sabe, burnout é ali quando... É basicamente o tchutchu do corpo, né?
Eu gosto de exemplificar o burnout assim. Pensa que a sua mente tem várias luzinhas. Então, essas luzinhas são as suas ideias, várias lâmpadas. Essas lâmpadas ficam acesas o tempo todo. Quando você descansa, você vai lá no interruptor e apaga a lâmpada, né? Então, você apaga a luz e você consegue descansar. Só que, quando você continua trabalhando o tempo todo, sem apagar a luz, o que acontece? Queima. Ela queima. E aquele ditado que a gente tem de lá atrás, fulano de tal tem apenas um neurônio, porque os outros queimaram, pode acontecer com a gente. Porque se a gente não se atenta, as luzinhas todas vão queimando na nossa mente. E o burnout, ele acontece nesse processo. Engana-se quem acha que burnout é porque a pessoa está trabalhando com algo que ela não gosta. É muito pelo contrário, né? Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus. Muito pelo contrário, assim. O burnout, ele acontece geralmente, tem vários exemplos, tá? Mas comigo aconteceu quando eu estava fazendo algo que eu gostava muito. E eu ainda estava tocando, né? Minha empresa, estava tocando a Futuros Possíveis, estava tocando minha outra empresa e estava com projetos externos. E aí, o meu objetivo era, deixa eu fazer, nossa, tá muito incrível, eu quero fazer, eu quero conseguir, eu quero conquistar. E existem metas a serem atingidas. E aí, nossa, eu quero muito, e aí o seu corpo para. E como para? O meu corpo, ele parou no momento em que eu não conseguia pensar mais. Sabe quando você tá com a mente cheia e você não consegue pensar? Pode parecer estranho para algumas pessoas. Mas quando você faz coisas básicas que você não consegue pensar. Então, por exemplo, eu ia pegar o copo e eu não lembrava o nome do copo. Eu falava, cara, como que é o nome disso? Meu Deus, não lembro. E aí, inicialmente, você olha para aquilo e fala, é só um esquecimento, nada a ver. E aí você começa a escrever um texto, que é algo que você ama fazer. Você não consegue escrever aquele texto. E aí acontece uma virada de tempo e você fica gripada muito fácil. Você fica de cama com apenas uma gripe. O seu corpo, ele vai dando sinais. E aí aconteceu comigo quando eu não conseguia mais fazer coisas muito simples, que eu conversei com a minha psicóloga e ela falou, eu vou te passar para um psiquiatra porque você realmente precisa de um pouco mais de cuidado e de atenção. A gente negligencia muito isso, né? Principalmente... Tá tão ocupado criando os futuros, né? Sim, daí a gente fala assim, tem que criar. Principalmente, com cautela, senão principalmente sendo a pessoa que resolve tudo, né? Eu acho que o maior, talvez, tá? O maior benefício e principalmente o maior malefício do empreendedor é ser resolutivo. É a pessoa que resolve tudo. Quando você resolve tudo, você não dá chance para que as pessoas te ajudem. Porque você está resolvendo. E aquilo te adoece. Porque você tá... Eu preciso fazer, eu preciso entregar. E aquilo te adoece. Então é muito importante olhar para isso. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mentora. E eu estava muito cansada. Prestes a ter esse episódio, esse colapso, né, de burnout. E aí eu conversei com ela, foi a Dani, inclusive, beijo, Dani. Você mudou minha vida. Um brinde a Dani, ó. Um brinde a Dani. A Dani é... E aí eu lembro que a Dani, sempre muito calma, a gente conversando e tudo. E eu falei com a Dani assim um dia, ai Dani, nossa, eu não quero reclamar de tudo que eu tô vivenciando, porque é incrível. E isso é uma coisa que você, empreendedor, também precisa tomar cuidado. A gente corre tanto atrás das coisas e quando tá vivenciando a gente... mas eu não posso reclamar disso. Realmente, para não reclamar, você precisa criar mecanismos para isso. E aí eu falei com a Dani, eu tô muito cansada, tá? Tá muito difícil, eu não sei o que eu faço e tudo. E aí eu falei com ela, olha, eu tô com uma dor de cabeça, as coisas estão difíceis. E ela falou comigo assim, qual foi a última vez que você fez um hemograma? E eu falei, como assim, Dani? Eu tô te falando que eu tô com dor de cabeça. Ela falou, tá, qual foi a última vez que você correu, que você foi pra academia? E aí eu falei, Dani, não sei, tem uns 3 meses, assim, eu tô cansada, eu não tô conseguindo ter tempo. E online ela falou pra mim assim, porque eu tenho certeza que se fosse presencial, tinha sido como
mais ainda como um tapa na cara, porque eu tenho certeza que ela ia pôr a mão assim e falar. E ela virou pra mim e falou comigo assim, pra construir o futuro você precisa estar viva. E cara, aquilo, pá, sabe? Porque de fato, às vezes a gente tá empreendendo, tá criando negócios, então eu tô desenvolvendo negócios super interessantes, mas eu não cuido de mim. Então, realmente, eu não consigo prosseguir. Eu acho que você, pessoa que empreende, você, pessoa que tem um negócio, você tem um compromisso muito grande com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu cliente, com a sua tecnologia, com a sua entrega. Mas o compromisso prioritário é com a sua saúde. Porque sem ela, você não chega a lugar nenhum. E principalmente a saúde mental. Porque tudo que a gente precisa desenvolver passa pela mente. Sim. E por isso a gente precisa cuidar disso. Então, essas foram coisas que eu fui desenvolvendo no meio do caminho para conseguir lidar com isso. E como uma pessoa que está em constante aprendizado, eu sempre aprendo muito sobre mim, mas o que eu aprendi é que eu não vou me negligenciar mais. Isso faz parte dos OKRs do meu negócio. Não negligenciar a minha saúde, porque eles precisam de mim. E eu vou casar aqui já, arrumando para os nossos últimos momentos, com uma pergunta super importante. Você defende várias pautas super importantes, né? Da diversidade, da inclusão, da saúde mental. Como é que você acha, como é que você olha no cenário nacional que as empresas estão olhando para isso? Existe um movimento... Tá longe, tá próximo, como é que você enxerga? Que a empresa tá olhando para as pessoas dessa forma, não só dependendo de cada pessoa. Bom, eu acho que existe uma dualidade. Então, existem empresas mais progressistas que já perceberam o quanto um profissional doente não consegue fazer boas entregas. E existem empresas que entendem que essa é uma responsabilidade do colaborador. Então, existe uma dualidade muito grande, né? O que, enquanto empresa, você precisa ser inteligente para instruir o seu colaborador, principalmente, do que deve ser feito. Principalmente, do que é saúde mental. A gente tem uma mania de achar que as pessoas sabem de tudo, né? A gente precisa explicar o que é saúde mental, o que é burnout, o que causa isso. Quais são os sintomas? Como você pode estar se sentindo se você estiver doente nesse ponto? Então, eu acho que tem ali uma responsabilidade muito grande da empresa, não só em relação ao tratamento, mas também em relação à orientação. Não estou jogando a culpa totalmente na mão das empresas, porque não é esse o papel da empresa, né? Principalmente do empreendedor. Mas é seu papel instruir aquela pessoa. Porque uma pessoa saudável cria produtos saudáveis. Você sabe que tem até um estudo bem interessante que ele foi feito na Universidade da Califórnia, agora não vou me lembrar exatamente qual, mas tem no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e lá o Sean Acker, ele fez toda uma pesquisa que mostra que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas, chegam a vender até 37% mais, chegam a ser até 3 vezes mais criativas, mas o que me chama a atenção do que é feita a felicidade. Então eu fui atrás disso, fui buscar formação de Chief Happiness Officer e tal. E algumas coisas ficam muito claras. Por exemplo, a Sonia Lubomirski, uma grande estudiosa do tema, ela defende com muita veemência que felicidade é aproximadamente 50% genético. Não tem muito o que você fazer, mas você pode ressignificar aquilo, né? Por isso as pessoas vão à terapia, fazem coisas. 10% situacional, se eu estou endividada, quanto eu ganho, com quem eu namoro, com quem eu convivo. Mas 40% é sobre pensamento e atitude. E aí eu acho que mora um negócio muito importante que você faz muito isso, que precisa colocar isso na mesa. Falar, gente, precisamos discutir esse assunto. Sim, Isso enviesa o pensamento para um lado mais positivo, para mais cuidado, né? A gente não pode se esquecer que felicidade também é um privilégio. O ser, estar feliz, pensamento feliz é um privilégio. Porque ele vem da tranquilidade de você saber que você comeu o almoço, mas a sua janta está garantida. Ele vem da tranquilidade de saber que o seu emprego está garantido amanhã. De saber que o seu negócio vai continuar. De saber que você está empreendendo por necessidade, mas que amanhã você tem um produto para colocar na rua. A felicidade, ela é um privilégio.
E a gente não pode negligenciar isso e Sim. achar que todas as pessoas vão ser felizes. Por isso que a gente tem a missão, enquanto empresa, de explicar para as pessoas o que por muitas vezes não é terapia, mas é terapêutico e que pode ajudar elas nesse processo. Dre, estamos chegando aqui ao final e tem um negócio legal. Boteco, a gente começa a fazer jogos, a gente faz, né? Eu não trouxe um jogo muito polêmico, mas eu trouxe um jogo bem legal aqui, que é um ping-pong. Eu vou lançar como ping-pong, acho que só para contextualizar, eu vou lançar uma palavra, um conjunto de palavras, e você vai me dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Tá. Pode ser em uma palavra, mas pode ser numa frase curta, tá? Pra gente gravar aqui. Vamos lá. Tá bom. Você está pronta? Sim. Ah, tio, sim. Aqui, Não, sim. Tomou até um gole ali, gente. Isso aí, ó. Um livro. Quarto de despejo. Uma cidade no mundo. Contagem. Uma frase ou lema que você carrega com você. Deus é bom o tempo todo, independente de religiosidade. Um conselho para quem tá começando a empreender. Nossa, a gente tá acabando? Porque assim... Agora o conselho. Bom, eu acho que, primeira coisa, cuide de você. Né? Não vai ser só um, mas cuide de você. Cuide das suas finanças. Cuide dos seus produtos. Entenda que tem muita gente melhor que você no mercado. É importantíssimo a gente entender isso. E que tá tudo bem. Você tá E que tá tudo por você. certo, você tá trabalhando em prol do seu. É importante. Já tem essa mentalidade. Já entra para empreender falando, eu tenho certeza que tem alguém melhor que eu. Porque isso te ajuda, né? Te ajuda a ter um pensamento um pouco mais Pé no gentil chão, com você mesmo, né? Um pouco mais gentil com você mesmo. Então, eu acho que isso é importante. E cuide do seu fluxo de caixa. É importantíssimo, né? Porque tem algumas coisas, quando a gente vai desenvolver um negócio, que é... nossa, o negócio está acontecendo, mas eu não tô ganhando dinheiro. E aí você vai conversar com a pessoa, você fala, nossa, o que tá acontecendo? Seu negócio tá indo tão bem, você não tá ganhando dinheiro. E aí, geralmente, a pessoa fala, sei lá, acho que é inveja. Querida, às vezes é falta de fluxo de caixa mesmo. Às vezes é falta de uma organização financeira, Exato. de saber precificar. Então, é importantíssimo. Não à toa no Brasil tem a curva dos 5 anos, que assusta todo empreendedor, né? Com 5 Totalmente. anos quebra, porque Totalmente. vai acumulando e muita gente, muito CNPJ faz o CPF falir. Sim. Aliás, falando de CNPJ e CPF, quem é a Andresa CPF e o que difere do CNPJ? Nossa, as duas são uma só, assim. Eu acho que não tem como separar. Porque o que eu vivencio é quem eu sou. E o que eu levo para as pessoas é muito da minha verdade. Mas eu acho que um ponto sobre a Andresa CPF é que eu amo jogos que me desconectem, sabe? Então, Tipo tabuleiro? jogo de tabuleiro, mas Jenga. principalmente quebra-cabeça, aqueles jogos em grupo. Eu sou muito competitiva, assim. Eu falo, sai da minha casa, não quero você aqui. São coisas do tipo. Eu amo esses jogos em grupo, bom. eu gosto muito. Gosto muito de quebra-cabeça também. Eu sou uma pessoa que gosta muito de moda, então eu tô sempre olhando para essas tendências, olhando quais são as pessoas empreendedoras que estão fazendo moda de uma forma diferenciada. A Andresa do mundo corporativo, né? Ela tá sempre antenada em tudo que é tendência, né? Então, é muito difícil que as pessoas tragam ali um assunto que tá em tendências e que eu não Você vá vai falar assim, Nossa, sobre. nunca nem ouvi falar. Sim, quando chega até mim, eu fico até feliz. Eu falo, que incrível, eu não sabia, me conta mais. Porque eu tô sempre muito antenada, tô sempre sabendo o que tá rolando. Porque para falar sobre o que eu falo é importante, tá? Assim. E eu sou uma pessoa muito família. Então, boa parte de tudo que eu faço é pela minha família, é pelos meus pais. É porque eu quero aposentar meus pais, que esse é um dos meus sonhos, que eu quero que eles tenham uma vida incrível em vida, né? E que eles possam desfrutar do melhor
como forma de retribuir o que eles me ofereceram. E aí eu acho que uma curiosidade sobre mim é que eu tenho, em relação a aprendizado, eu sou uma pessoa que tem um aprendizado visual muito bom, mas eu não sou uma pessoa tão boa com livros. Então, eu não sou uma pessoa que consegue ler tantos livros ao mesmo tempo. Eu consigo ler um livro e absorver e conseguir degustar aquele livro. Mas em relação ao aprendizado sinestésico, que é com vídeos, com aulas, eu sou uma pessoa que aprende de múltiplas formas, sabe? Que coisa. É isso. E é curioso sobre como as pessoas leem mesmo. Eu, por exemplo, odiava ler livros, hoje sou corretora de livros, e eu não consigo ler um. Por exemplo, se eu tiver que ler um, eu fico entediada. Então eu leio, tipo, sei lá, 50 páginas desse, amanhã eu vou ler outro. Olha que legal. E é legal porque começa a ter umas conexões, você fala, nossa, aquilo conecta com isso. Sim. Essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, que inclusive um autor referenciava o outro livro que eu tava lendo. Que incrível. Eu falei, nossa, nunca dessa cruzadinha aqui. Eu acho que é isso, assim, acho que tem esses pontos. E é isso, eu sou humana também, sou uma pessoa que erra muitas se vezes. conecte com ela. Rodada de arroba é importante, como é que eles te encontram nas redes sociais e tudo mais. Instagram, Andresa Maia, LinkedIn, Andresa Maia, e site, todas Futuros as outras possíveis. coisas, Andresa Maia, da Futuros Possíveis, os Futuros Possíveis, estamos lá produzindo e pensando novos futuros. Fantástico. Andresa, eu aqui em meu nome, em nome do Grupo Padrão e da Consumidor Moderno, agradeço muito por você ter vindo aqui para o nosso boteco, por ter vivido uma prosa tão maravilhosa. Só faltou, sabe o quê? Eu acho que como você é mineira, pão de queijo. Eu acho que faltou. Ou né, um torresmo, um negócio assim, né? Um pão de queijo, que eu sou vegetariana, né? Verdade. Um pão de queijo. Não, mas pode ser um torresmo. Diversidade, um torresmo pra você. Exato. E um pão de... Gente, o universo aqui é muito antenado. Você fala, não, sério mesmo, assim, eu acho que eu vou ficar sentada aqui pedindo as coisas. Né? Uma planilha preenchida, sei lá, um e-mail enviado, uma resposta de propósito. Eu vou jogar isso no universo, Exato. né? Mas agradeço muito pelo convite, obrigada. Espero que, pra quem tá ouvindo, né, que esse mini recorte, né, porque as pessoas precisam entender que o que a gente fala aqui são recortes da nossa vida. Pedaços mesmo. E fragmentos, são fragmentos. A gente tem muito a ensinar, a contribuir, a colaborar, né? Se não fez sentido pra você, compartilhe com uma pessoa, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido pra essa pessoa. Aquele negócio que você falou, né, de indicar as pessoas. Compartilhe, fala, olha, não achei tão legal, mas eu acho que pode fazer sentido pra você. Você não estava falando disso semana passada? Aqui, olha, fala sobre empreendedorismo. Então, eu acho que a gente tem várias maneiras de ser uma pessoa guiada, tá bom? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E, gente, eu te convido a ficar de olho em tudo que a Consumidor Moderno está fazendo. Continuar brindando conosco, como a gente começou dizendo, tudo acontece no boteco. E nesse boteco, os futuros acontecem. Nos vemos em breve.